Bom dia, amigos que nos acompanham no nosso canal Cipó Rosa do Deserto. Já quero agradecer a participação de vocês no nosso canal. E aqui eu estou para gravar um vídeo que já tenho falado para vocês, prometido há alguns dias, alguns meses, e agora que chegou o grande dia. Hoje nós vamos falar de adubação, né? Hoje nós vamos gravar o vídeo do mix orgânico, como eu já tenho falado para vocês. Mas antes da gente gravar esse vídeo, né, a gente entrar nos nossos conteúdos, eu quero já pedir, se você vai gostar do nosso conteúdo, com certeza, você já deixa o seu like aí, compartilha aí com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E eu quero começar, né, fazendo uma pequena introdução sobre a adubação. Nós temos dois tipos de adubação. A adubação orgânica, que é essa feita com materiais orgânicos, e nós temos a adubação química. E hoje nós vamos falar da adubação orgânica, né? O exemplo de adubação orgânica, de compostos orgânicos, né? A borra de café, é uma casca de banana, casca de ovo, carvão vegetal, esterco de boi, de galinha, de cavalo, estercos de uma forma geral. Então, mais algumas outras que tem aí que nós conhecemos, né? Então, essa é a adubação orgânica. E nós temos a adubação química, que é aquela que a gente já compra pronto, né? Que já é produzido, extraído de minerais e que também funciona nas nossas plantas. Qual é a diferença de uma para a outra, né? A adubação orgânica, ela é uma adubação mais lenta na absorção da planta, o resultado é mais lento para a planta absorver, mas é uma adubação mais saudável. Enquanto que a química, o resultado é mais rápido, a planta absorve com mais rapidez e responde também com mais rapidez. Então essa é uma pequena diferença das duas adubações. Eu aqui uso as duas, né? Tanto eu uso a orgânica como eu uso a química. A orgânica você pode usar de uma forma colocando em cima do vaso, né, depois você preparar, ou também você pode colocar misturado no substrato no momento que você vai fazer o replantio da sua planta. Então, hoje nós vamos falar do mix orgânico, é o que eu tenho falado para vocês, que é um composto, né, de 5 ingredientes, que é como se fosse um polivitamínico. E hoje a gente vai falar aqui dos nossos ingredientes que nós vamos usar no nosso composto orgânico, né? Nós temos aqui a farinha da casca da banana, nós temos aqui a farinha da casca do ovo, temos aqui a farinha de ossos e temos a borra de café e o carvão vegetal, que é a borra de carvão vegetal. Eu vou falar de cada um desses nutrientes para que vocês possam saber o que vocês estão colocando na sua planta. O primeiro ingrediente do nosso mix orgânico é a farinha da casca do ovo. Você consome o seu ovo, né? E aí o que você faz? Deixa ele, lava a casquinha, tira aquela gosminha e deixa ela secar. Quando ela seca, ela fica quebradiça. Aí você vem, nós já temos um vídeo aí no canal mostrando como é que faz. E você faz a farinha da casca do ovo. O que é que tem nessa farinha da casca do ovo? Os principais nutrientes desse ovo é o cálcio, o potássio e o magnésio. O cálcio é um nutriente indispensável para as plantas crescerem bem, além dela ser um bom condicionador de solo. O que é que isso quer dizer? É que como você usa adubação no seu solo, vai acontecer um momento que o solo vai ficar muito ácido. Aí a casquinha de ovo, ela faz com que o solo volte a ficar da forma como a planta absorveria os seus nutrientes, né? O pH certo. Então, ela atua também na parede celular da planta, né? O que é que isso quer dizer? Ela vai fortalecer essa estrutura aqui da planta, favorecendo o crescimento das raízes. Por isso, quando você usa casca de ovo na sua planta, as plantas engordam, as raízes se desenvolvem. O cálcio, que é o maior componente aqui da casca de ovo, ela tem essa função na planta. Além do cálcio, a casca de ovo contém também o magnésio e o potássio, que também auxiliam na síntese das proteínas. Ela auxilia na construção das folhas, do caule e melhora os aspectos das plantas, né? As folhas, né, elas ficam bem verdosas. Então, tudo isso aí é uma função do cálcio, do magnésio e do potássio. Então, nós temos aqui nosso primeiro ingrediente, que é a farinha da casca de ovo.
Agora vamos falar da farinha da casca da banana. Como é que a gente faz a farinha da casca da banana? Você come a banana, você deixa a casca secar, ela vai ficar bem sequinha, quebradiça, essa aqui ainda não está bem seca. Após ela estar bem seca, você coloca no liquidificador e forma essa farinha. O que que tem nessa casca da banana? Nós sabemos que a banana ela é muito importante para a nossa saúde. Então ela possui um alto teor de potássio, por isso que os seres humanos consomem banana, né? Por causa do potássio. E além do potássio, ela tem sódio, tem cálcio e tem ferro também. O uso da casca da banana ela é muito importante, porque o cálcio, o potássio, ele é fundamental no desenvolvimento também das raízes da planta. Então aqui nós estamos fazendo aqui um mix orgânico dessas plantinhas aqui. O nosso terceiro ingrediente que nós vamos falar agora é a farinha de ossos, né? Ela é feita da calcificação dos ossos, ou seja, a queima dos ossos, né? Que eles fazem industrialmente, pegam os ossos e queimam e vira esta farinha. Então o que é que contém? Quais são os nutrientes que contém nessa farinha de ossos? Ela é rica em fósforo, ela é rica em cálcio e magnésio e ainda pode ter um pouquinho de nitrogênio, porque houve uma combustão, né, na formação dessa farinha. O fósforo, nós sabemos que ele é essencial para que a planta possa fazer a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Então é necessário que a planta contenha fósforo para se desenvolver, principalmente, né, na questão da floração, né? O fósforo ele é fundamental na floração das nossas plantas, né? Por isso que é importante a sua plantinha ter o fósforo nos seus nutrientes. O que acontece? Que a sua plantinha não se desenvolve porque falta nutrientes no seu solo. Por isso que a gente está aqui fazendo esse mix orgânico para vocês. A farinha de ossos, você não produz ela, você já compra ela pronta, né? Eu já compro ela pronta nas casas agropecuárias. Você chega e pede farinha de ossos, tem lá tudo prontinho já para você. Não vá fazer a farinha de ossos que dá muito trabalho. Você teria que ressecar os ossos, queimar e tudo mais. Então aqui você já vai comprar pronto. Isso aqui não, você faz em casa, a casca do ovo, a farinha da banana, você faz em casa. Mas a farinha de ossos não, você já compra ele pronto nas casas agropecuárias. Agora nós vamos falar do nosso quarto ingrediente, né? Que seria o pó de carvão. Esse é o carvão vegetal, que vocês conhecem, né? É o carvão de caieira, aquele vegetal que você compra. Então o que vai acontecer? Você quebra ele, no caso aqui eu já tenho ele pronto, e aí ele vira esse pó. E quais são os nutrientes que tem no carvão, né? O carvão, primeiro, ele é muito poroso, ele auxilia na retenção de líquido, por isso que você faz sempre uma drenagem com o carvão, porque ele retém o líquido, né? Ou seja, a sua planta não fica totalmente seca quando o seu substrato é misturado com carvão. O meu aqui, vocês já sabem, é misturado com carvão. Os nutrientes que contém aqui o nosso carvão é nitrogênio, cálcio, potássio, sódio, cobre, fósforo, magnésio, ferro, chumbo e molibdênio. Então são muitos nutrientes que tem o carvão. Você pensa que não tem nada, mas tem muita coisa aqui. Esse pozinho de carvão aqui, ele é muito essencial para a nossa planta, né? E aqui a gente vai formar o quarto ingrediente do nosso composto. Agora nós vamos para o nosso último ingrediente, né? Que é a borra de café. O café, quando você passa ele, ele fica essa borra, que são as matérias orgânicas, né? E aí fica essa borra, e você espera ela secar, e aí você forma o seu mix. Quais são os nutrientes que tem nessa borra de café? Tem o nitrogênio, tem o carbono e muita matéria orgânica, né? Porque isso aqui são fibras. Ele é levemente ácido, por isso que é importante você não usar somente ele na sua planta. Tem pessoas que pegam o pó de café e jogam na planta, né? Aqui, no vasinho da planta. Separadamente. Não é bom você fazer isso, porque o pó de café ele tem uma substância que ele deixa o substrato ácido. E aí, quando o substrato está ácido, não está no pH natural, normal da planta, que ela requer, o que acontece? A planta não absorve os nutrientes que estão aqui na terra. Então é preciso que você tenha cuidado quando você for usar a borra de café. Por isso que é importante a gente usar no mix, né? Esse que é a melhor forma de você usar os materiais, as adubação orgânica é em forma de mix.
porque você vai saber a quantidade exata que você vai colocar a sua planta, para a sua planta absorver. Agora vamos ver como é que nós formamos esse mix, né? Já falamos um pouquinho de cada ingrediente e agora a gente vai formar o mix para a gente usar na nossa plantinha. Então, agora que falamos dos nossos ingredientes, que vamos formar o nosso mix, como é que a gente vai formar o mix, né? A gente vai usar uma medida, né? Que esta vasilha, a gente vai formar aqui. A medida, no caso aqui, tem que ser iguais. Se eu usar uma colher de casca de ovo, eu tenho que usar uma colher de farinha de banana, uma colher de farinha de osso, uma colher de pó de carvão e uma colher de borra de café. Aqui eu faço a mistura e aqui eu estou fazendo meu adubo super vitaminado, né? Bem simples, não tem dificuldade. A dificuldade é você formar os ingredientes. No caso da casca de ovo, você vai ter que fazer a farinha. Da casca de banana, você vai ter que fazer a farinha, né? Isso aqui você já compra pronto. Aí aqui você fez o mix. E aí nesse momento aqui, é só você colocar na sua planta. Se você tem muitas plantas na sua casa, você faz uma quantidade suficiente que dê para colocar em todas. No caso, se você tem poucas plantas, você vai fazendo a quantidade que você vai usar. Então, esse aqui é o nosso mix orgânico, super vitaminado. Então, aqui ele contém cálcio, fósforo, os macros e micros nutrientes, né? É o NPK orgânico, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre, tem tudo aqui nesse negócio, nessa mistura que a sua planta precisa. Agora uma coisa interessante, quando você coloca no vaso o seu mix orgânico, a planta ela vai absorver aquilo que ela precisa naquele momento. O nutriente vai ficar aqui no pote, né? Aqui no vaso. E ela só vai absorver aquilo que ela está necessitando naquele momento. Por isso que a adubação orgânica é uma adubação mais lenta. A planta vai absorver lentamente. Então você tem que fazer essa adubação periodicamente, uma vez por mês. Você não pode fazer semanalmente como você faz com a adubação química. Porque a diferença de um produto para o outro, do químico ao orgânico, como eu já falei, é em relação à absorção. A planta responde mais rápido na química, mas em compensação o solo fica pobre porque você começa a regar e aí vai saindo os nutrientes lá da adubação. Já no caso da orgânica, não. Ela contém matéria orgânica, então ela vai ficar mais tempo no solo e a planta vai absorver mais. Por isso que é importante você fazer, nesse período de inverno, nós estamos nos aproximando para o inverno, você faça uma adubação na sua planta com a adubação orgânica, porque não precisa ficar adubando toda semana ou todo de 15 dias. Preparamos aqui a nossa mistura, o nosso mix orgânico, o nosso mix vitaminado, né? Como nós já falamos aqui dos ingredientes. E aí agora nós vamos colocar nas nossas plantas. Eu quero deixar uma coisa aqui bem interessante. A adubação orgânica, ela não traz nenhum problema para a sua planta. Você pode colocar a quantidade necessária, ela vai absorver aquilo que ela necessita naquele momento e ela vai ficar no solo. Na adubação química, se você colocar demais, pode acontecer de você queimar as raízes da sua planta e ela não se desenvolver. Em vez de ela melhorar, ela vai atrofiar. Por quê? Por isso que tem um ditado que diz, né, que o menos é mais. Então você coloca o mínimo possível. E você precisa ficar fazendo essa adubação semanalmente, porque com as regas, aquilo que você colocou, ela já vai, o solo vai ficando pobre, né? No caso da orgânica, não. Você deixa lá, tem muita fibra aqui, então ela vai se deteriorando aqui, junto com o solo, e ela vai ficando aqui por mais ou menos um mês. Então você só precisa recarregar a adubação orgânica da sua planta com um mês, não precisa fazer de 15 dias ou semanalmente. Essa é a diferença da química para a orgânica. Então, como é que nós vamos fazer? Nesse potinho aqui, essa é a cuia 21 que nós conhecemos. Que tanto eu vou usar aqui para essa minha plantinha, né? A plantinha está florescendo. Então, eu vou usar mais ou menos uma colher de sopa, né? Então, eu faço isso. Coloco aqui nele, vou fazendo essa misturada aqui. Misturo com a terra. Quando eu vier com a rega,
os nutrientes que está aqui nessa adubação, ela vai incorporar ao substrato. Esse aqui é um potinho 14. Quanto é que eu vou usar do potinho 14? A metade que eu usei aqui. No caso, vou fazer do mesmo jeito e vou fazendo, misturando com a terra. Em seguida, eu venho com a rega, né, e dou aquela regada, né? Mas o bom é se a pessoa pesar na mão aqui, não tem problema. Não tem né? problema. Se você pesar, não tem problema, porque a planta só vai absorver o que ela necessita, né? Vamos botar nessa aqui também, que está aqui perto da gente, né? E também precisa, né, dos seus nutrientes. A gente pensa que isso aqui não vale nada, mas vale muita coisa. Essa aqui é uma cuia maior, então eu faço o quê? Eu boto 3 colheres aqui nessa cuia, porque essa cuia aqui é uma cuia bem maior. Eu faço aqui no cantinho do vaso, dou uma cavadinha. Aí eu venho com uma colherzinha aqui e vou misturando, né? Isso aqui a planta vai absorvendo. Quando a gente regar, a rega, colocar água, né? Aí a planta vai absorver os nutrientes dessa mistura, né? Desse mix, dessa vitamina, né? Que isso aqui é uma vitamina. Então você coloca nos 3 cantinhos do vaso 3 colheres de adubação orgânica. Pronto, fiz a minha adubação. Esse aqui é um saquinho também, posso colocar, né? Eu já coloquei ontem. Feito tudo isso, né? Eu venho com a rega e vou regando a minha planta, né? Botando aqui a água. Qual o horário que você deve fazer isso? É muito importante, né? Geralmente, eu estou fazendo aqui no começo da manhã, mas geralmente o melhor horário para você fazer a adubação das suas plantas é o final da tarde. Então a gente joga uma aguinha aqui, aí essa misturinha ela vai ser incorporada ao substrato, né? Então é assim que acontece a nossa adubação. Essa plantinha foi adubada, então só vou colocar água nela, ou adubação nela agora, orgânica, daqui a um mês mais ou menos. Isso é muito bom para você fazer esse processo antes de chegar o inverno, né? Porque no inverno a gente não faz nenhum procedimento nas nossas plantas. Esse tipo de adubação é muito bom você fazer na época que antecede a época chuvosa, né? Que é aquele momento de chuvas que você não faz nenhum procedimento na planta. Nem você poda, nem você levanta caldex e nem você aduba, porque ela não vai precisar. Então, antes de chegar às épocas chuvosas, você faz esse procedimento, né? De adubação, porque aí ela vai ficar bem protegida e não vai acontecer nenhum problema, vai ficar bem forte e ela pode suportar, né, as terrinhas molhadas das chuvas. Então esse é o momento propício para você fazer, mas não quer dizer que você só vai colocar nesse momento da chuva, antes da chuva. Você sempre tem que colocar adubação na sua planta, né, porque ela precisa se alimentar para produzir, ficar bem saudável e produzir flores lindas para nós. Se ela estiver bem nutrida, a sua planta, o que que acontece? Dificulta mais a propagação de pragas, né? Porque ela vai ficar bem forte e ela vai se desenvolver melhor. Então é importante que a sua planta, que a terra da sua planta esteja bem vitaminada, bem adubada. Por isso nós preparamos hoje para você que não sabe ainda como fazer o mix orgânico. Preparamos para você esse vídeo, né? Que você possa estar aí no seu plantio, formando esse mix e colocando nas suas plantinhas. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, que eu sei que você gostou. Compartilhe aí com seus amigos. Clique aí no sininho se você ainda não é inscrito e se inscreva no nosso canal e você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Então até o nosso próximo vídeo. Até lá!